Graça e paz, amados irmãos, é muito bom estarmos de volta na manhã deste dia para podermos juntos estudar a palavra de Deus, E quero dar as boas-vindas a todos os irmãos de uma maneira toda especial, para que este dia seja um dia de bênçãos, este dia seja um dia de paz, um dia de graça, um dia de amor. Nós queremos então, desde já, agradecer a presença de todos que estão aí nesta manhã para acompanhar o estudo bíblico de hoje. Estamos vendo alguns irmãos já chegando, Isabel Fonseca está aí já na sua sala, com a sua Bíblia aberta, para podermos estudar a palavra. Seja bem-vinda, dona Fonseca, dona Isabel. É isso aí, outros irmãos já estão se posicionando aí, E nós estamos estudando esse tema, sobre bibliologia. É um tema bastante importante para aqueles que desejam introduzir no conhecimento da palavra de Deus. Então, quem quer ter esse conhecimento da Bíblia tem que começar por aqui, estudando sobre os aspectos das revelações de Deus em sua palavra. E nós vamos orar então, que nós não podemos demorar, porque daqui a pouco o Ministério Infantil Gênesis vai estar aqui, o MIG, com a sua atividade 10 horas, e nós não queremos ultrapassar o tempo, que eles chegam aí mexendo com os equipamentos, arrumando, e a gente precisa já estar disponibilizado, para a atividade. Então nós vamos orar, e vamos buscar a face do nosso Deus em oração. Vamos orar então. Bendito e eterno Deus, nós te damos graças pela noite que o Senhor nos concedeu de descanso. Te damos graças pelo novo dia de bênçãos e de paz que o Senhor nos concede. Nós te damos graças porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, a necessidade do seu povo. E agora, ó Deus, que nós vamos estar iniciando o estudo da Tua Palavra, que o Senhor, ó Deus, possa estar nos dando orientação, que o Senhor possa nos dar compreensão. Abra as nossas mentes para que possamos estar compreendendo as riquezas que a Tua Palavra tem para com as nossas vidas. Nos abençoa, ó Deus, então, de uma maneira toda especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, o diácono Valdir está aí, já no ponto, Amados irmãos, dando continuidade ao estudo da palavra de Deus, que iniciamos domingo, Quarta-feira a gente falou que ia dar esse estudo domingo e quarta, mas nós disponibilizamos o horário para a auxiliadora feminina na quarta-feira. A nossa intenção é estarmos estudando a palavra domingo aqui 9 horas da manhã, quarta-feira, o mesmo estudo, a continuidade desse estudo é o nosso objetivo. Então, amados, nós vimos na semana passada sobre a lição geral, da Bíblia. Nós vimos que a Bíblia tem no Velho Testamento 39 livros e 27 livros no Novo Testamento. Vimos que a Bíblia é dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento, ou Antiga Aliança e Nova Aliança. Nós vimos também as divisões da Bíblia, que ela é dividida assim: 5, 12, 5, 5, 12, não foi? Que a gente viu. Então são 5 livros da lei, os 5 livros da lei, os 12 livros históricos, os 5 livros poéticos, os 5 livros profetas maiores e os 12 livros profetas menores, Nós vimos na semana passada. Vimos o Novo Testamento, que ele é dividido em 4 evangelhos, um livro histórico, 14 epístolas do apóstolo Paulo, 7 epístolas gerais, e o último livro, o livro das revelações, que é o Apocalipse, Nós vimos na semana passada. Nós vimos também como é que se deu o cânon
né, das Escrituras Sagradas, e vimos também aquela questão, por que nós temos menos livros do que a Igreja Católica, né? Vimos que nós seguimos as orientações da Septuaginta, e a Igreja Católica, então, ela seguiu o cânon do Padre Jerônimo, quando o padre ele colocou no seu corpo canônico os livros apócrifos, né? Então nós não seguimos esse corpo canônico de Jerônimo, nós seguimos a Septuaginta, que foram os 70 rabinos, né, que reuniram para organizar o cânon, né, de uma forma muito melindrosa, pericial, técnica, né, já que eles eram judeus de alta formação, né, nessa questão dos livros sagrados. Então foram as pessoas muito habilitadas e qualificadas para organizar o cânon na época. Então nós entendemos que o cânon da Septuaginta ele tem maior autoridade do que do padre Jerônimo, né, que é da editora da Vulgata Latina. Então é isso aí, amados. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e nós vamos afirmando, né, fazendo uma pergunta, né, que é o que nós vamos estudar hoje. Como Deus se faz conhecer? É o que nós vamos estudar hoje. Como Deus se faz conhecer. Então nós sabemos, amados, que o Deus revelado nas Escrituras, na Bíblia, ele é um Deus transcendental. É um Deus transcendental. Ele é um Deus muito grande, né? Impossível de ser contemplado, impossível de alguém chegar nele. Se tudo que existe no universo e a sua infinitude tem lugares, né, impossível do homem chegar. Quantos milhares de anos já existe a ciência e até hoje a ciência se tromba, né? Estuda muito para chegar até ali na Lua, que é o corpo celeste mais próximo da Terra, a Lua. Até hoje o pessoal da ciência tem dificuldade de chegar na Lua. Chega lá, mas com muita complexidade. Como é que nós podemos querer contemplar um Deus que construiu, que fez todo o universo e tudo que porventura vem a ter, até aquelas coisas tanta coisa que a gente nunca viu, né? O pessoal fala assim: pastor, mas existe extraterrestre? Eu nunca vi, não conheço alguém que diga ter visto, mas eu não tenho problema com isso, não. Se tiver pessoas que habitam algum outro planeta, como há essa expectativa, se existe, foi Deus que fez também, A Bíblia diz que nada foi feito sem Deus, tudo que por Ele foi feito se fez, Então, Ele é o Senhor do universo, Então esse Deus que nós cremos ser o Senhor do universo, Ele se faz conhecer aqui no planeta Terra. Isto é de um valor muito grande, Então Deus se faz conhecer aqui no planeta Terra. Ninguém jamais saberia a respeito de Yahvé, do Criador. Ninguém jamais saberia. Então foi o próprio Yahvé que se revela de uma forma muito poderosa, de forma muito clara, para que ninguém tivesse dúvida a seu respeito. A dona Flávia Dóia está chegando. Então, amados, muito bem, nós estamos estudando hoje, o Deus que se faz conhecer. Muito bem. Tudo, amados irmãos, que sabemos de Deus, olha bem, vamos prestar atenção aqui.
tudo que nós sabemos de Deus, tudo que nós sabemos a respeito do nosso passado, tudo que sabemos a respeito do nosso presente, tudo que sabemos a respeito do que há de vir, do futuro, nós sabemos porque Deus nos fez conhecer. Por isso que nós, evangélicos, e os judeus, os irmãos que já leram as Escrituras, conhecem, sabem que Deus condenou, tanto no Antigo Testamento como no Novo, numerologias, horóscopos, mesas de búzios, aqueles pessoal que prevê o futuro. As Escrituras, aquilo é condenado. Por que que Deus condena isso? Essas práticas de previsão de futuro, tanto no Velho como no Novo Testamento? Porque ninguém tem capacidade de prever o futuro. Ninguém tem essa capacidade. O único que tem capacidade, que sabe o futuro, é só Yahvé. Só Yahvé. E é Deus então que faz, através das Escrituras, o registro do passado, do presente e do futuro. Então, se a gente quiser saber o que vai suceder no tempo, está nas Escrituras que Deus revelou. Então, meus irmãos, Deus ele veio a nós, se manifestou, se fez conhecer, e ele fez isso tanto direta quanto indiretamente. Olha, Deus revelou a humanidade de forma direta, prestar atenção nessa frase, e revelou de forma indireta. E é sobre isso, sobre essa revelação direta e dessa revelação indireta de Deus ao homem, é esta revelação que nós vamos estudar hoje. É essa revelação que nós vamos estudar hoje. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, no Salmo de número 119. Deixa eu botar meu óculos aqui, que depois que a gente passa dos 40, a gente já não vê direito não. Então, o Salmo 119, ele vai mostrar alguns dados para nós aqui a respeito dessa revelação. Então veja bem, nós falamos que Deus se revelou de forma direta e de forma indireta. Não foi assim? Então, olha o Salmo 119, o Salmo 19, não 119, 19, o verso 1, diz o quê? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pronto. Aqui, amados irmãos, o salmista vai entrar nessa questão do criacionismo aqui, que o tema estudado em todos os níveis das ciências. A ciência só estuda a evolução porque teve a doutrina criacionista. É a doutrina sobre a criação de Deus revelado nas Escrituras, é ela que é o fundamento de todas as outras discussões. Então, por que a Bíblia diz, não, Deus criou os céus e a terra, e a ciência chegou dizendo, não existe criador. E aí que passou a fomentar a discussão a respeito da onde surgiu, a partir disso aqui. E aqui o salmista vem de forma
linda, de uma forma poética, né, gloriosa. Olha, o Gildásio Nena está chegando aí, o povo de Deus, né? Então, de uma forma linda, poética, o salmista vem dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as suas obras. Então, amados, esta é a maneira indireta de Deus se revelar. Então, na teologia, essa revelação indireta, ela é chamada de revelação indireta ou revelação geral na teologia. Então, Deus se revela de uma forma geral. Então, as obras da criação revelam a existência de Deus. Por isso que o salmista está dizendo: os céus proclamam. É uma loucura, amados, desvincular o Criador das coisas que foram criadas. É uma loucura, porque nada acontece, nada existe por si só. Nada existe por si só. Tudo que existe significa que alguém fez aquilo. Então, a criação, ela revela de forma patente que Deus existe. É a revelação geral. A outra coisa da revelação geral, amados, é o senso de moralidade do homem, do ser humano, revela também a existência de Deus. Então eu gostaria que os irmãos abrissem aí em Romanos, no capítulo 2, que os irmãos vão ver que o senso de moralidade revela a existência de Deus. Olha aí, Romanos 2, no capítulo 15, diz assim: estes, que é falando do homem, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando ou defendendo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos 2,15 que a própria consciência moral do homem já tem um juiz embutido nela. E esse juiz que foi colocado na moral do homem, no juízo do homem, o juiz, foi Deus que colocou. Então, só o ser humano tem senso de julgamento, de juízo. Só o ser humano tem capacidade de julgar a si mesmo. Só o ser humano tem capacidade de tomar uma decisão do que deve e o que não deve. Só o ser humano. Só o ser humano reúne-se em tribunal para julgamento. Só o ser humano tem um colegiado de juízes para julgar, que pode liberar ou condenar. Só o ser humano tem isso. Alguém já viu algum animal, um cachorro, um cavalo, um terreiro de galinha, de porcos? Você já viu algum desses se reunir para julgar um outro e condená-lo a condenar? Você já viu algum bicho fazer isso? Nenhum animal faz isso. O único que tem senso de juízo é só o homem. E esse senso de juízo que o homem tem revela
Deus. E é por isso, amados irmãos, é esse senso moral do ser humano é que faz dele, conforme as revelações da Gênesis, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Às vezes a gente pensa que o homem ser imagem e semelhança de Deus está na forma corpórea, não é. O homem, ele é imagem e semelhança de Deus por causa dos seus atributos, porque o homem carrega em si os atributos da divindade. Na teologia, esses atributos que o homem tem da divindade de Deus, na teologia, ele é chamado de atributos comunicáveis. Eles são chamados de atributos comunicáveis. Por que eles são comunicáveis? Porque Deus transferiu esses atributos específicos dele e embutiu na formação do homem. Por isso, o homem então ele é semelhante a Deus. Então só o homem tem essa capacidade, de fazer julgamento, de exercer juízo, de amar, declarar o amor um para os outros, reunir em comunidade, Só o homem tem essas qualificações. São qualificações dos atributos de Deus, São os atributos que Deus comunicou ao homem. E repito, são os atributos comunicáveis. Mas nós não estamos entrando aqui na teologia sistemática, Então é só para referir isso, E os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que só Deus tem, Aí vem Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. São os atributos incomunicáveis, só Deus tem. Esse aí não tem como Deus dar a ninguém, mas Deus nos comunica, o seu caráter, a sua moral, Ele nos transfere isso, nos fazendo parecidos com eles. Por isso somos a imagem e semelhança de Deus. Então por isso é que o senso moral do homem está nas revelações indiretas. E é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 2,14. Ele diz que por causa da revelação geral, moral no homem, essa própria revelação moral já é legalmente capaz de julgar e condenar. Por isso o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Partindo desse pressuposto da capacidade de autojulgamento do homem, e essa moral que o homem carrega pode condená-lo às consequências eternas, como pode liberá-lo também. Então a revelação geral Deus também leva em consideração no dia do juízo final. Então Deus vai levar em consideração a revelação geral que o homem tem nele mesmo, que é esse juiz que o homem tem nele mesmo. É o senso moral. Outra coisa, meus irmãos, dessa revelação geral, e que revela, que Deus revela através dela, é a própria história. A própria história. E isso daqui é uma coisa importante, amados. E nós podemos dizer que teologia, um dos pontos mais importantes da teologia é a história. Não se estuda teologia sem estudar história. Por que não é possível estudar teologia sem estudar história? Porque é a história que revela a soberania de Deus. Então, a Bíblia é o quê? É um descrever da história da soberania de Deus. Deus é o Senhor da história. Deus é o comandante da história. Então, quando a gente
estuda a história e vê a história, a gente vê ali o que? A mão de Deus, o controle de Deus na condução, né, de todas as coisas. E é fantástico quando a gente vê as Escrituras interligadas com os acontecimentos históricos. A Bíblia narra, né, os grandes impérios que já existiram, né, na história. O Império Sírio, o Império Persa, né, o Império Babilônico, né, e o último dos impérios, o Império Romano. Todos esses impérios, eles estão nas Escrituras. O Nabucodonosor, né, do Império Babilônico, Deus, amados irmãos, fez ele virar bicho e comer capim. Deus levou aquele imperador, um homem poderosíssimo, um homem mais importante do mundo da época, era o imperador do Império Babilônico. Deus fez ele ficar pastando, comendo capim igual bicho, a barba cresceu, ficou igual um bicho, enquanto ele não reconhecesse a soberania de Deus, enquanto Nabucodonosor não reconhecesse que ele que era soberano e não ele. Então Deus é o condutor da história. A Bíblia diz que no tempo certo, que o Filho ia nascer, né? Jesus veio nascer exatamente em um outro grande império, talvez um dos mais poderosos que já houve, né? Que é o Império Romano, né? E nós podemos chamar de greco-romano, né? Porque ele juntou as forças, né, bélicas e intelectuais e formaram um grande império poderoso. E Jesus nasce exatamente no tempo do Império Romano. E quando você vai estudar a história desse império com mais cuidado, a gente vê a precisão do cuidado de Deus de fazer com que Jesus nasça exatamente no período do Império Romano. O Império Romano, ele unificava as línguas, né, por causa da língua grega, que era uma língua universal. O Império Romano unificou as estradas, facilitou os acessos às cidades, né, porque o cidadão tinha direito, né, de ir em qualquer cidade, com toda liberdade, né. A questão da cidadania, a questão da cidadania era uma coisa muito forte por causa da formação grega, da democracia, do parlamento. Então tinha tribunais democráticos onde se poderia recorrer em uma situação, como foi Jesus, né? Ele terminou tinha os tribunais que julgaram Jesus. O apóstolo Paulo, que terminou recorrendo a um julgamento em Roma, né? Quando ele era cidadão romano e exigiu que fosse julgado em Roma. Tudo isso era o quê? Era o Império Romano, que era muito poderoso. Então, amados irmãos, a história, preste atenção na história. Você aí, né, que estuda história, aproveita a oportunidade quando você estiver lendo aí os documentários, né, históricos, fazendo pesquisas científicas sobre questão. Preste atenção no Deus que conduz a história, né, e aonde ela vai se aplicar. Então a história, amados, revela a existência de Deus. E por que nós fazemos história? Nós fazemos história porque nós somos seres históricos e Deus colocou este senso em todos nós. E é por isso que o homem gosta de documentar, escrever, né? Porque o homem gosta da história e a história mostra Deus, né? O Deus que se revela de forma geral, de forma que todos serão injustificáveis diante dele. Todos serão injustificáveis, porque nós mesmos registramos nossas incongruências, nossas maldades, nossas malquerências, nossas corrupções. Está tudo registrado na própria história humana. Está tudo registrado, a corrupção,
Está tudo registrado, o mau caratismo dos imperadores, dos reis, dos presidentes de nações, dos governadores, dos prefeitos, está tudo registrado. Nós mesmos registramos tudo para a nossa própria condenação. Nós mesmos registramos tudo. Então, a Deus, Ele não terá dificuldade nenhuma de julgar, porque Ele vai pegar a história e jogar aos pés dos bandidos, aos pés dos corruptos, e apresentar e falar aqui, está aqui, o documentário que vocês mesmos fizeram, registraram para a vergonha de vocês, desordem de vocês, para a condenação de vocês. A própria história que nós escrevemos já está lá, toda a prova para o julgamento final, e a condenação é de todo mundo. A própria história por si só já condena a raça humana toda. A raça humana toda. A própria história já condena todo mundo. Então, amados irmãos, a história revela a existência de Deus. A outra coisa, amados irmãos, da revelação geral, ou indireta, é a intuição religiosa também revela a existência de Deus. Amados irmãos, um dos grandes, importantes filósofos, e muito estudado pelos ateus, é o Nietzsche. O Nietzsche, uma certa vez, ele disse que Deus ia morrer. Nietzsche fala sobre a morte de Deus, e esse pensamento do Nietzsche, ele foi longe. E quando é que Nietzsche disse que Deus ia morrer? A morte de Deus, de Nietzsche. Por que ele falou isso? Ele falou que a religiosidade humana era fruto de um estado primitivo do ser humano. Quando esse estado primitivo passasse, então que Deus ia desaparecer do senso comum, do senso humano. Deus é uma prática do primitivismo. Mas quando chegasse então o desenvolvimento humano, aí o iluminismo, o existencialismo, o racionalismo, quando o homem então atingisse um patamar existencial, racional, então esse homem teria uma iluminação, o iluminismo, uma iluminação própria. E quando ele chegasse a esse tempo, então as ciências estariam muito avançadas, e quando o homem chegasse a esse ponto, então Deus deixaria de existir. Disse Nietzsche. Nós chegamos agora no século 21, irmãos? Chegamos no século 21. Vivemos no período do racionalismo na sua força, do existencialismo humano. O que importa sou eu, é o bem-estar do homem. No tempo do Nietzsche, a religião é que era importante, era Deus. No tempo da pós-modernidade, é o homem, sou eu, é o humanismo. O que importa é o meu prazer, o hedonismo. Chegamos nesse tempo, chegamos nesta época. Mas quem foi que morreu, amor? Quem morreu foi Nietzsche. A gente nem ouve muito falar mais nessa expressão de Nietzsche. A ciência disparou, mas a própria ciência, os grandes cientistas, os grandes técnicos, eles mesmos já dizem, já falam, já li vários documentos sobre isso. Eles falam assim, não há possibilidade de todas estas coisas que existem não existir alguém que o fez um criador. A ciência já está aí chegando. Nós estamos cheios aí de doutores, pós-doutores, todos crentes. Está cheio, lotado. As universidades estão lotadas de gente crente, doutores. Lotado. E Nietzsche que escapou. Eu espero que ele tenha se arrependido, desse conceito filosófico. Eu espero que ele tenha descoberto a glória de Deus.
tem arrependido para ir para o céu, porque se ele não tiver arrependido, está condenado. Está condenado. Então, amados irmãos, a religião revela a existência de Deus. Como revela a existência de Deus? Porque o ser humano é o único ser religioso. Você já viu, né, como eu já falei, uma galinha fazendo aí alguma ação religiosa? Você já viu? Você já viu, né, lá a cachorrada, né? Lá tem lá um pastor, lá tem um padre, lá tem um sacerdote, um bandista. Você já viu? Ninguém vê. O único ser que tem esse intuito da espiritualidade é só Deus, é só o homem. Só o homem tem esse intuito espiritual. E por mais que o Nietzsche disse que Deus ia morrer, não vai morrer como se a religiosidade está no homem. Quando o homem diz que ele é ateu, isso aí já é uma crença. A maior bobagem que existe na vida humana é o que fala assim: eu sou ateu. Não existe ateu, porque isso aí já é fé. Eu creio que não existe Deus. Olha a palavra crer. Eu não acredito em Deus. Olha a palavra acreditar aí, na junção da frase. Não existe ateu, porque o homem, ele é composto de crença. O homem é composto de fé. Não há possibilidade da existência humana sem fé. Não tem possibilidade. O cara entra dentro de um avião lotado de gente e atravessa os oceanos. Como é que você entra dentro de um avião e passa por cima de um oceano para chegar lá do outro lado do mundo? Você é maluco? Você não é maluco? E por que você faz isso? Para entrar dentro de um avião e sair por aí, amados, você tem que ser maluco. Se você não tiver fé. A gente só faz isso porque temos fé. E tantas coisas que a gente faz, que a gente tem certeza que vai fazer e sair de lá vivo. Porque se você não tiver fé, você não faz. É tanta coisa. Eu fico observando as atividades do ser humano, né? Eu fico olhando, rapaz, aquele cara ali é corajoso demais, viu? Como é que o cara faz um negócio daquele? Sem fé é impossível a existência humana. É impossível. Então a religião, amados, revela Deus na vida humana. Nós estudamos então, amados, os aspectos da revelação geral de Deus. A criação, a história revela Deus, a moral, né, embutida no homem, revela Deus. A questão religiosa, né, a espiritualidade do homem, né, revela Deus. Isso aí está na revelação geral indireta. Esses aspectos, esses 4 aspectos, já está no homem e que prova no próprio homem, na vida do homem, a existência do Criador. Agora nós vamos ver um pouco da revelação direta ou especial. A revelação direta, é a mais alta revelação e a última revelação de Deus à humanidade. É muita graça de Deus revelada aqui na humanidade. Que Deus se revela de forma indireta aos homens e que já é suficiente para condenar, como eu falei, que a própria história que o homem escreve vai condenar ele. O homem escreve a história e esconde para ninguém ver, né? Mas não esconde de Deus a história. Mas Deus ainda, na sua bondade e graça, continuou revelando. E Deus se revela de forma também direta.
Porque o homem não ficou satisfeito com as revelações indiretas de Deus, a revelação geral. Então Deus vem e se revela de forma também direta. E vamos ver aqui, né, um texto, vamos colocar aqui o óculos, né? Aquilo que eu já falei, né? Quando a gente passa dos 50, aí a gente tem que estar de óculos. Vamos abrir a palavra de Deus aqui em 2 Timóteo, nós já estamos chegando aqui ao final, né, da lição de hoje. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Olha aqui, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a revelação direta de Deus ao homem. 2 Timóteo 3,16, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Amados irmãos, o que Paulo está dizendo? Que as Escrituras, ela é inspirada por Deus. Sem uma revelação direta, ou seja, as Escrituras, a Bíblia, e uma intervenção direta de Deus no coração e na mente dos homens, Deus faz isso por intermédio do Espírito Santo, já não seria possível perceber os planos, a graça e o amor de Deus que nutre por todos nós. Amados irmãos, o pecado embaçou de tal maneira a mente humana que suas revelações gerais não era suficiente para que o homem pudesse perceber os planos, o amor de Deus, a sua graça por toda a humanidade. Não era suficiente. E Deus então, amados irmãos, se revela através das Escrituras, o seu amor, a sua graça. E nós vimos isso, como é que ele fez na semana passada, né? Quando usou lá os homens, os profetas. Vimos na aula passada, uma introdução geral a esse assunto. Então Deus se revela através das Escrituras, e não só as Escrituras, mas também, né, o Espírito Santo, para fazer com que o homem venha se quedar, porque se não for o Espírito Santo, o homem também não aceita a revelação geral na vida, a revelação específica, né, na vida do homem, dele. O homem não aceita. Então Deus usa as Escrituras, Ele dá as Escrituras como revelação então específica, né, direta, para que o homem pudesse então compreender de forma mais clara e através da indução do Espírito Santo nas mentes do homem, para que ele venha a compreender esse amor, essa graça de Deus. Então, amados, pela criação nós conhecemos a glória de Deus. Pelas Escrituras conhecemos sua grandeza. Então, vou repetir: pela criação nós conhecemos a glória de Deus. Pelas Escrituras conhecemos sua grandeza. Mas é pela íntima comunhão em nossa alma que nós conhecemos a sua graça, o seu favor. Então leia a Bíblia. Por que você tem que ler a Bíblia? Porque Deus quer falar com você por meio de suas páginas. Deus quer falar com você. Ele quer lhe devolver tudo aquilo que o pecado te roubou, tirou de você. Então leia as Escrituras. Deus quer escrever suas palavras nas páginas do seu coração, para que o mundo o reconheça através de você. Deus quer fazer isso. E concluindo a nossa lição de hoje,
A Bíblia, amados irmãos, nos fala sobre Jesus. A Bíblia nos fala sobre Jesus. A Bíblia é Jesus falando conosco. Muitos podem buscar a Deus à sua maneira, mas o verdadeiro conhecimento só obtém aqueles que ouvem, estudam e creem na reveladora palavra de Deus. Então que Deus te abençoe, amados, e que esta lição de hoje possa ficar no seu coração. Lembrando, que se Deus quiser, quarta-feira nós continuaremos esse estudo de hoje. Mas se você quiser revisar este estudo de hoje, você pode entrar lá no YouTube da igreja, da IEC do Jardim Cruzeiro, e lá você vai encontrar esse estudo de hoje e você pode então revisá-lo para a glória de Deus. Então, quarta-feira a gente continua esse estudo, e domingo a gente continua ele aqui para a glória de Deus, e vamos daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o Ministério Infantil Gênesis. Deus abençoe a todos então.